Olá pessoal, tudo bem aí? Espero que estejam todos bem aí em casa. Vim trazer hoje um jogo que a proposta dele é uma proposta bastante simples de realização de jogo de mão, né? Então a gente vai usar as mãos, apesar de eu usar aqui alguns desses elementos para poder ilustrar um pouquinho. Quem já está bem atento aqui à mesa já entendeu qual é o jogo que eu vim apresentar aqui para vocês. Mas antes eu queria só comentar que a proposta desse jogo também vem, né, de acordo com essa semana, a complementar os jogos sobre culturas de imigração no Brasil. Então, basicamente, a gente está falando aqui sobre cultura oriental, né, cultura asiática, chinesa e japonesa, porque o Jankenpon, que é o jogo que nós vamos falar hoje, né, popularmente conhecido como Jokenpon, ele é um jogo que surge na China e se populariza no Japão. E claro, né, com a imigração dos japoneses aqui no Brasil, ele também se popularizou muito no nosso país. E vamos lá, basicamente, né, quando ele vem aqui para o Brasil, ele recebe o nome de pedra, papel e tesoura. Então são os três elementos que eu tenho aqui na minha mesa. Bom, como funciona, né, esse nosso jogo? Em primeiro lugar, a gente vai ter que entender que cada um desses elementos ele será representado por um movimento de mãos. Então, a pedra vai ser representada pela mão fechada. O papel ele será representado pela mão ou aberta, né, ou com os dedos aqui esticadinhos aqui na frente, nesse formato. E a tesoura ela será representada por esses dois dedos aqui, né, indicando esse movimento da tesoura, como se fosse ela aberta, prestes a recortar. Então, são esses três elementos. Agora a gente vai entender como é que funciona a dinâmica do jogo, ou seja, como se ganha, né, e como se perde ou se empata, também é possível. Bom, vamos falar basicamente do empate, que é o mais simples, que é quando duas pessoas colocam elementos iguais. Duas pedras, dois papéis ou duas tesouras sempre vão simbolizar um empate, ou seja, ninguém marca pontos nessa situação. Agora, quando uma pessoa, por exemplo, coloca a pedra e a outra coloca o papel, o que acontece? Quem vai vencer é o papel, porque ele vai embrulhar a pedra. Tá vendo como ela some aqui, ó? Ela some aqui também no nosso papel, ó. A pedra sumiu. Então, nesse caso, quem vai vencer é o papel. Se uma pessoa colocar o papel e a outra colocar a tesoura, desse jeito aqui, ó, quem vai vencer é a tesoura, porque ela vai recortar o papel, certo? E aí, por fim, a gente tem a última possibilidade, que é o encontro entre a pedra e a tesoura. No caso, quando a pedra se choca com a tesoura, ela tem grandes chances e muito provavelmente ela vai quebrar a tesoura. Então, nesse caso, a pedra ela esmaga ou ela quebra a tesoura. E aí, basicamente, como funciona o nosso jogo? Para que todo mundo jogue ao mesmo tempo, os dois jogadores devem dizer Jokenpon, e aí eles vão escolher algum desses três elementos. E aí, visualmente, vai ficar mais fácil da gente entender aqui quem foi que ganhou. No caso, a gente colocou tesoura e tesoura, não acontece nada, é um empate. E aí joga-se novamente. Jokenpon, mais uma vez, houve um empate. Ou Jokenpon, nesse caso, o papel venceu a pedra. E assim vai. O jogo do Jokenpon ele é muito legal por ele ser um jogo simples, né? Ele é um jogo muito dinâmico, no qual todo mundo consegue basicamente jogar e interpretar esses gestos. E existem muitas representações que podem ser feitas. Então, além do pedra, papel e tesoura, né, existem alguns outros que são possíveis, por exemplo, o caçador, o leão e a corda. Enfim, existem muitas outras possibilidades no qual, basicamente, três elementos juntos, um vencendo o outro, né, tendo uma possibilidade de perder para um desses elementos e ganhar do outro, é uma forma de representação do Jokenpon. Tá certo? Espero que vocês consigam realizar em casa, se divirtam aí realizando esse jogo.
É uma maneira muito legal também, às vezes, da gente conseguir resolver algum conflito, né? Então, decidir no Jockey&Po, né? Para ver quem começa alguma coisa, sempre a gente usa o Jockey&Po. É uma maneira muito legal, bastante divertida e dinâmica de realizar essa atividade, esse joguinho de mãos aí em casa. Tá certo? Espero que vocês façam aí, se divirtam e semana que vem a gente volta com mais. Até!